quando eu tô no cenário alternativo, vocês já devem até saber. Tá um calor do cacete no Rio de Janeiro. Mas vamos falar sobre as últimas leituras que eu andei fazendo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ana Luísa Temponi e vamos estar com cara de acabada nesse vídeo aqui. A gente tenta manter o quê? Uma cara de diva. Tem como nesse clima agradável de destruição climática? Não tem. Eu normalmente não gosto de gravar nesse cenário não, porque eu fico muito distraída com os sons ao redor. Mas é o cenário menos quente que eu tenho no momento, então é isso. 2003 acabou. Mas eu não fiz o vídeo das últimas leituras de dezembro, então vamos aqui finalizar o arco 2023 com esse vídeo. Então, sem mais delongas, porque esse vídeo talvez fique muito extenso. Um livro que eu comentei já aqui que eu fiz a leitura e foi um dos meus melhores do ano, esteve lá no meu top 10. Se você não viu meu top 10 leituras de 2023, vou deixar linkado na descrição, caso você queira ver depois desse vídeo aqui. Que foi Uma Galáxia Multicolor e os Confins do Universo, da Becky Chambers. Esse livro sela a série Wayfarers. Ele é o quarto e último livro. Repito aqui também no canal, ainda existe uma novela. A série em si foi concluída pela editora Darkside aqui. Eu gostaria muito que trouxessem a novela, até gostaria, mas pelo menos fiquei muito satisfeita de terem finalizado a série aqui, né? Pode ser que um dia eu leia a novela, caso ela não venha pra cá, eu leia ela em inglês. Eu li esse livro no final de novembro e foi um dos livros favoritos, né? Conforme eu tava comentando. Esse livro aqui vai se passar num ambiente bem específico de um planeta, que é um planeta que não é tão habitado assim. É um planeta que é meio que uma estação de parada, sabe? Tem um entra e sai de naves e esse local redireciona as pessoas para outros destinos no universo. Então, caso o tripulante precise descer e se reabastecer de qualquer coisa e parar, tem uma estação de parada ali, ele é redirecionado para o seu destino específico. A gente aprendeu lá no primeiro livro como funciona, né, os caminhos no universo, os buracos que cavam e tal, de direcionamento para os outros planetas, enfim. Nisso a gente vai acompanhar ali quem faz isso, uma mãe de uma espécie alienígena e sua filha que está em crescimento. É uma espécie que até certo ponto esses alienígenas têm um gênero neutro e aí quando eles chegam numa certa idade eles podem escolher se vão permanecer tendo um gênero neutro ou se vai ser uma mulher ou um homem. E eu gosto muito do jeito que a Becky lida com o conceito de gênero, eu acho muito legal. Essas duas pessoas tomam conta ali da chegada e da partida, de receber esses hóspedes, né? E de direcionar eles para seus devidos destinos. E até aí tudo bem. Só que aí acontece um acidente aéreo ali e um monte de lixo espacial é espalhado na órbita do planeta. E são umas paradas muito nocivas para quem vai chegar e quem vai sair, ou seja, fica bloqueado para quem quer sair do planeta e quem quer chegar no planeta. Não pode, fica a organização lá, intergaláctica, tem um nome, esqueci, proíbe as pessoas de entrar e sair enquanto eles não resolverem essa questão. E aí que a gente vai ser apresentado às várias outras espécies, né, que vão ter que coexistir com as suas particularidades, com as suas diferenças e com as suas convergências durante esse período de tempo que estão consertando ali a questão e limpando o espaço aéreo ali desse planeta. Detalhe que esse livro só temos alienígenas, não temos humanos. O terceiro livro nós só tivemos humanos e nesse quarto a gente só tem alienígenas. É uma sensação meio agridoce terminar essa série, porque ela é muito querida pra mim, mas em compensação é muito satisfatório terminar e ver que terminou assim com chave de ouro, sabe? É uma ficção científica ali com aquela vibe cozy. O universo que a Becky Chambers criou é estupidamente incrível. É um livro sobre aprender a aceitar as diferenças e se abrir para o novo. É sobre vínculos, né? Sobre criar novos vínculos e aceitar novos vínculos na nossa vida, por mais improváveis que eles sejam. E também muito sobre olhar com empatia para a realidade do outro, que a gente nunca sabe o que está vivendo propriamente dito.
Também fala muito sobre o conceito de maternidade, que é muito diferente para cada alienígena ali, para cada espécie. E também a gente pode correlacionar aqui com a vida humana também, lógico. Eu sempre falo que eu fico tímida aqui nesse cenário, mas é verdade, eu fico, ainda mais porque tá de manhã cedo, e aí eu fico com medo de ficar falando, e aí acordando o vizinho. Questão nesse livro sobre a angústia da falta de comunicação. E hoje em dia a gente é muito dependente da internet, enfim, e nós seres humanos somos seres sociáveis a certo nível, né? Ficar sem comunicação é impensável, é horrível, e, enfim. Então esse livro também trata muito disso. É uma série que fechou com chave de ouro. Essa edição belíssima que a Darkside trouxe pra gente. Olha só, como diz a Lily do canal Lee Peterson, é o livro da purpurina. E eu gostei muito que a Beth Chambers dá uma voz muito específica pra cada personagem. Ela constrói personagens muito bem, ela desenvolve personagens muito bem. E o principal, realmente, ela desenvolve relações muito bem. Então, pra quem gosta de sci-fi, e pra quem não gosta de sci-fi também, pode ser uma boa, porque ele não é um sci-fi carregado, embora seja muito rica a construção de mundo dela. Como eu disse, eu acho importante ler esses livros na ordem, embora sejam aventuras completamente diferentes e completamente independentes uma da outra. Mentira! O segundo correlaciona diretamente com o primeiro, depois de um evento que acontece no final do primeiro. Por mais que sejam histórias sobre personagens distintos, vale a pena ler na ordem. E a gente tem uma personagem que aparece como bem coadjuvante no primeiro livro, ela aparece como uma das vozes aqui. E eu vou falar pra vocês que ela me irritou pra caramba. Mas, assim, foi interessante trazer o ponto de vista dela. Mas a minha personagem preferida desse livro foi a Falante, que é de uma espécie alienígena ali que a gente conhece também no primeiro livro. E é uma espécie alienígena que todo mundo espera o pior dela. Por quê? Porque conhecem pouco. E por uma série de distanciamentos. Enfim. Galera, leiam Beth Chambers. Sério, qualquer coisa que essa mulher escreva é ouro. Na moral mesmo. E aí vamos para o outro livro que eu li logo em seguida, que foi Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Dennis Benn, que foi um presente de aniversário da Lily. Cara, isso aqui é uma ficção histórica passada nos anos 90, numa região da Jamaica. E esse aqui, como eu disse também, já mencionei aqui nas menções honrosas, também vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. Um soco doeria a menos, mas eu adorei esse livro. Ele é da editora Morro Branco. Esse livro aqui vai trazer como temática principal famílias disfuncionais, temáticas como prostituição, fala bastante até de racismo, misoginia, e uma porção de coisas assim também. São temáticas bem sérias, temáticas que fazem a gente refletir bastante. E mesmo que se passe nos anos 90, tem muita questão que a gente pode relacionar com hoje em dia também. Nesse livro aqui a gente vai ter 4 pontos de vista, 3 deles são da mesma família e o 4º ponto de vista é de uma outra personagem, mas eu já vou entrar nessa questão. Então aqui, principalmente, a gente vai ter, girando em torno dessa família, né? São 3 mulheres, a mãe e 2 irmãs, sendo uma irmã mais velha ali na casa dos 30 anos, a irmã mais nova na casa dos 15 e a mãe delas. E a outra personagem que eu tava comentando, que também tem um ponto de vista, mas é mais curto, é menor, é da namorada da irmã mais velha. Então, como eu tava falando, essas mulheres moram numa região da Jamaica que é muito visada para ser construído resorts, né? Tem um interesse estrangeiro ali para ser criado esses resorts. E geralmente essa galera estrangeira, tipo, não dá a mínima para os moradores. Eles querem fazer dinheiro ali, dane-se os moradores. Então a gente tem uma constante expansão dessas redes de hotéis, de resorts e tal. Eles se apropriam até mesmo da área residencial. É como também os moradores locais ganham dinheiro ali com turismo, seja vendendo artesanato, enfim. E a Margot, que é a irmã mais velha, que a história é mais centrada nela do que nas outras personagens, mas ela trabalha num desses resorts ali, fazendo uma série de serviços, entre eles a prostituição. Só que essa parte da prostituição é mais, tipo assim, a galera outra do hotel meio que não sabe. Só o dono desse resort que sabe, porque foi ele que contratou ela para esse fim.
Então ela meio que esconde das pessoas, mas, assim, algumas pessoas sabem, né? Eu não vou entrar no mérito de como ela entrou pra questão da prostituição, porque é um spoiler. Então, como eu tava dizendo, é uma história sobre uma família disfuncional, de uma mãe que faz de tudo pra sobreviver. E quando eu falo de tudo pra sobreviver aqui, não é de uma forma muito bacana. É uma história de uma irmã mais velha que se sacrifica pelo futuro da irmã mais nova. De uma irmã mais nova que só tem o desejo de viver, sabe? Os anseios de adolescente. E ela também tem uma alma muito artista e ela quer viver de arte. E não é o que a irmã gostaria pra ela. A irmã quer trabalha e se sacrifica para que a irmã mais nova tenha uma boa vida, e ela quer que a irmã seja médica, e a mãe dela quer que vê nas filhas fonte de dinheiro apenas. E com a irmã mais nova também vem muito a questão do racismo, né? Porque ela o tempo todo tenta utilizar uma solução na pele para clarear a pele, porque ela é uma negra retinta. E as pessoas do livro dizem pra ela que quanto mais clara a pele dela for, ela vai ter mais oportunidades de emprego. Então ela fica super, tipo, envolta desse sentimento de, tipo, eu preciso clarear minha pele a todo custo. É muito doloroso ver isso, saca? Não é, obviamente não é uma coisa que eu passo, mas assim, é aquela coisa de empatia, de você olhar, sabe, e falar, caraca, meu irmão, essa questão é muito pesada. Eu não tenho como nem saber como é passar por isso, mas eu acho importante a gente ler sobre essas coisas, e por isso que eu falo que ficção ensina muito a gente. Então essa personagem se submete a esse procedimento de clarear a pele com soluções químicas muito duvidosas. E também, como eu tava dizendo, a Verdene, que é a outra protagonista, que é a namorada da Margot, que vai falar muito sobre a sexualidade da personagem nos anos 90, numa região que, tipo, condenava a existência de, tipo, casais que não fossem héteros, saca? Ela tem seu próprio arco dramático, embora menor do que o das outras duas. Eu sinto que eu não tô explicando esse livro da forma que ele deveria ser, porque ele é muito grandioso. Mas, enfim, foi uma leitura que eu amei fazer e realmente um soco doeria menos. Ele é muito doloroso e ele tem muito conteúdo sensível, tá? É um drama intenso, adorei a escrita da autora. Então, assim, aviso de conteúdo, conforme eu tava falando, racismo, misoginia e, cara, todo tipo de abuso possível tem aqui nesse livro. A autora não é muito gráfica, nem tem uma escrita violenta, mas tudo que acontece aqui é tão violento que, mano, que mesmo a autora tendo essa sensibilidade ao escrever, ainda é uma coisa crua e uma coisa, assim, dolorosa pra caramba. E é realmente um soco no estômago pra gente ficar refletindo sobre muitas questões. Então não é aquele tipo de livro pra te fazer um carinho, não, cara. É um tipo de livro pra você ficar com aquele triplex na sua cabeça refletindo sobre a vida, saca? Apesar de ser um livro super pesado, eu adorei ler esse livro aqui e, enfim, foi bem importante pra mim. E agradeço a Lili também, que me deu de presente de aniversário. Muito bom. Aí logo depois eu li Os Fantasmas Entre Nós, da G. Alves. É outro livro que vai brilhar aqui na iluminação. Na minha iluminação improvisada, que não é do canal. Esse foi um lançamento recente da editora seguinte. Ele tem aquela vibe Dark Academia ali. Ele é um livro que é uma fantasiazinha sobrenatural, Dark Academia e tal. Se passa numa universidade no Brasil. É uma universidade fictícia chamada Agnes Dantas, que vai lidar mais com temas sobrenaturais, temas de magia. É uma vibe escola de magia aqui também, né? E é de uma autora nacional, né? E eu me interessei, eu acho a arte desse livro tão bonita. Eu me interessei com esse livro quando eu li a sinopse. Eu evito até de ler sinopse, mas eu fiquei sabendo que era uma vibe meio Buffy, a Caça-Vampiros. Eu ia falar Princesa Guerreira. É uma vibe meio Buffy. E aí eu falei, nossa, eu tenho uma vibe de Buffy, eu acho que eu vou gostar. E aí eu fui ler sobre a autora, tem até um podcast sobre Buffy, ou seja, faz todo sentido. Então, como eu tava falando, essa é uma história que vai se passar dentro de uma universidade mágica. Só que essa universidade, ela tem uma forma esquisita. Todo ano morre uma ou duas pessoas.
virou corriqueiro lá. E todo mundo achava que isso ia afastar os alunos desse local e na verdade não afastou, só atraía mais alunos. Só que até que chega uma hora que chega alguém que tem que investigar essas mortes que estão acontecendo nessa universidade. E a protagonista é uma aluna talentosa pra caramba, com uma questão de tipo autoconfiança. Ela tipo não se sente tão boa assim e ela é muito boa. E então tem essa questão de insegurança, só que aí coisas estranhas, ainda mais estranhas pro normal dessa universidade, começam a acontecer. Coisas esquisitas que essa protagonista vai ser obrigada a lidar. Então, o nome dessa protagonista é Manu, e a gente vai acompanhar aí essas esquisitices dentro da visão dela. A Manu, ela vai ser obrigada a investigar esses mistérios e essas mortes que estão acontecendo, porque começa a correlacionar com coisas da própria vida dela. Nisso também tem uma questão ali que ela vai ter que lidar com o interesse romântico dela, que é a Isadora. Foi a melhor amiga dela de anos, e aí elas tiveram uma briga alguns meses atrás. E essa briga fez com que elas parassem de se falar. Elas são obrigadas a colaborar para a solução desse mistério, eu diria. E, consequentemente, tentar fazer com que entender o que aconteceu para que elas brigassem e por que isso tá incomodando tanto. O que eu mais gostei aqui nessa história foi a construção da universidade e a construção dos mistérios. Eu gosto muito de histórias que se passam em locais assim, fechados, e que coisas inexplicáveis aconteçam, assim, e coisas estapafúrdias, sabe? Por exemplo, aqui tem uma coisa dos fantasmas que falam na parede, aparições e tal. Adoro essas coisas, adoro. Ainda mais com essa vibe esquisita anos 90, início dos anos 2000, isso realmente me ganha muito. Então foi a minha questão preferida aqui dessa história foi isso. A construção dessa universidade, que ela é viva, ela é praticamente um personagem à parte. Eu não me conectei muito com esse conflito entre a protagonista e o interesse romântico dela. Eu acho que é muito próprio do início dos seus 20 anos, sabe? Algumas inseguranças e tal. E a autora construiu esse conflito delas numa falta de comunicação. Eu não gosto muito dessa coisa da falta de comunicação, mas isso não quer dizer que a autora construiu isso mal, ela construiu isso bem. Eu é que não sou muito fã de tropo de falta de comunicação e tal, me deixa um pouquinho estressada. Mas, assim, compensa pra mim a leitura de qualquer maneira. Não tô falando que o livro é ruim não, tá? Pelo amor de Deus, ele é bom. Compensa pra mim a outra parte da estranheza. A estranheza me ganha, enquanto essa coisa da falta de comunicação me afasta. Então eu continuei ali de qualquer maneira, porque realmente essa coisa do esquisitice é comigo mesma. Mas pra quem gosta daquelas coisas de personagem sendo, tipo, tonto, saca? Não percebendo que os troços estão na frente deles, mas eles têm um bloqueio de comunicação, de insegurança e não conseguem falar pro outro o que tá passando, porque tem esse bloqueio, tem essa nuvem. Cara, quando você tá com uns 20 anos, é muito normal isso acontecer. Tipo, quando você tá no início, principalmente dos 20 anos, é muito normal a gente ter esse véu, essa nuvem de tipo, quero falar uma coisa pra pessoa, mas eu não sei como falar. Aí depois que você vai ficando mais velho, você vai falando assim, dane-se, eu vou falar isso. Saca, eu prefiro falar do que ficar no e se. Isso já me causa uma tipo, galera, vamos falar uma pra outra aqui, o que tá rolando, vamos resolver essa situação aí. Mas não uma crítica à escrita da autora, pelo amor de Deus. Eu me diverti bastante lendo esse livro. É um prato cheio pra quem curte todos esses elementos, então vale a pena se tu curte. E não é um livro pesado, tá? Embora tenha esse lance de fantasma, sangue, essas coisas assim, não é um livro muito pesado. Ele é bem de boa. E repito, eu acho essa arte belíssima, cara. Eu amo ilustração. Belíssima. E é da seguinte, né? Então, realmente é um selo jovem. Mas vale a pena se você gosta de todos esses elementos. Tive que fazer uma pausa pra comer um biscoito aqui pra pressão não cair. Então, enquanto eu como esse biscoito aqui, antes de falar com vocês, eu aproveito aqui e já peço pra você se inscrever nesse canal, caso você esteja gostando desse tipo de conteúdo. E deixa um like, porque me ajuda demais a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Comente aí embaixo se você tem vontade de ler, ou se você já leu algum desses livros que eu citei aqui. Aproveita e me conta quais foram as suas últimas leituras que vocês amaram e tal. Tô falando um monte aqui, né? Tô falando um monte porque o quê? Tô comendo.
Se você tiver de bobeira e quiser ir comprar alguma coisa na Amazon, não se esqueça de usar o meu link, porque me ajuda demais aqui a fazer a manutenção do canal. Tá aqui tudo na descrição, tá bom? E é isso, deixa eu acabar de comer o meu biscoito, que aí eu volto a falar dos livros que eu li. Aí logo depois, eu li Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. Eu sempre olho porque eu nunca sei falar o nome dessa autora decentemente. É uma autora que já é falecida e tal, uma autora belga. E esse livro é da Dublinense. Eu li com o Clube da Lily, do canal Lee Peterson. Eu não dava nada por esse livro e recebi tudo. Esse aqui é o tipo de livro que eu gosto, descompromissado em te explicar as coisas e te fazer entender as coisas. Esse livro, antes de falar até sobre a história, ele não tem divisão em capítulos, ele é um grande bloco. Não existe. Eu achei que eu fosse ter muita dificuldade de ler esse livro e eu não tive, eu achei ele genial. Essa falta de divisão em capítulos, como se fosse um grande fluxo de consciência, me dá um nervoso, né? Porque a gente nunca sabe, onde eu paro, mas deu pra ir numa boa. Tanto é que eu li muito rápido esse livro aqui. As primeiras 30 páginas, eu falei, putz, vai ser um sacrifício ler esse daqui. Depois das primeiras 30 páginas, o negócio voou. E a graça desse livro consiste em justamente entender muito pouco do que está acontecendo, porque a gente tem uma personagem aqui como protagonista que narra a história que não entende o mundo como a gente entende. São memórias de uma personagem que conheceu um mundo, que a gente não sabe se é a Terra ou não, e os humanos de uma forma que a gente não conhece, de uma forma muito diferente da gente. Então a gente vai aqui acompanhar um grupo de mulheres, cerca de 40 mulheres ali, que estão presas dentro de uma cela, tipo num bunker. 39 dessas mulheres conhecem o mundo como a gente conhece aqui e agora, mas uma delas, que é a nossa protagonista, não. Por que ela não conhece da mesma forma? Porque ela era criança quando ela foi aprisionada nessa cela. Então a gente acompanha as memórias dela desde que ela era bem nenenzinha e começa a ter consciência e até o fim da vida dela. E é assim, como que funciona? Perto dessa cela, no entorno dessa cela, ficam 3 guardas rodando e olhando, observando essas mulheres. Dão alimento, caso precisem. E utensílios, por exemplo, as facas não são afiadas, eles entregam a comida em horários específicos. Até a higiene que elas têm que fazer é na frente de todas as outras mulheres e da frente desses guardas. Elas nunca estão sem esse olhar de vigilância. E se elas fazem alguma coisa que não é permitida, por exemplo, toque não é permitido dar um abraço. Algumas que tentaram tirar a própria vida tomam uma chicotada. Eles dão uma chicotada dentro dessa cela. Elas são proibidas de fazer qualquer coisa, qualquer autonomia. É uma coisa que vai tirando a humanidade dessas mulheres assim, com muita facilidade. Então tem uma grande metáfora aí também, né? Ninguém sabe por que essas mulheres foram aprisionadas ali, porque ninguém explicou. Elas simplesmente foram tiradas da vida delas, tem umas menções aqui, elas simplesmente são tiradas da vida que elas conhecem e são aprisionadas nessa circunstância absurda, sabe? Com uma condição pífia. Só que aí um dia um alarme toca e esses guardas simplesmente abandonam o que eles estão fazendo e vão embora. Só que coincidentemente estava na hora de alimentar elas, um negócio assim, e quando esse alarme toca, a chave estava na fechadura da cela, né? E eles saem correndo e largam tudo como tá. E a chave fica na porta da cela. E de repente, essas mulheres se veem frente à liberdade. Mas em que mundo elas estão? E os questionamentos, por que fizeram isso com elas? O que elas vão fazer a partir de agora com essa nova liberdade? E são mulheres de várias idades, da mais nova, né, que é a nossa protagonista, a mais velha, que tem ali por volta de uns 60 e poucos anos. É outro planeta que elas estão, é a Terra. Leia e faça suas próprias teorias. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Esse livro é um grande estudo psicológico sobre a humanidade. E a sensação que você tem durante o livro inteiro, mesmo da protagonista na companhia das outras mulheres, é de solidão. E tem muita agonia de você não saber por que isso tudo está acontecendo. E ao mesmo tempo delas tentando lidar com a situação, circunstância que elas foram impostas, e entre elas mesmas. Apesar da temática ser pesada, não tem nenhuma cena, assim,
grotesca não, sabe? Tem muitas questões sensíveis aqui, mas não é um livro pesado, só que ele dá agonia, sabe? A sensação que dá é agonia o tempo inteiro. Inteligentíssimo, e a forma como a autora descreve as memórias dessa personagem é de uma forma muito diferente de tudo que eu já li na minha vida. É uma jornada de entendimento ali pessoal, né, de crescimento pessoal. Tem muita crítica social aqui, metafórica. E, como eu tava dizendo, é pra você deixar a lógica de lado e ir mais pro lado humano da coisa. Tem um lance no final que, infelizmente, eu não vou poder comentar aqui porque é um grandíssimo spoiler. A personagem tá escrevendo essas memórias, né? E ela comenta que quer deixar essas memórias pra quem existir, se existe alguém nesse mundo aqui, ela tá deixando essas memórias pra essa pessoa ler, caso exista essa esperança. Não vou falar em qual circunstância. E tem um lance com isso que eu tive uma percepção que eu falei, cara, essa autora é um gênio. Era, né? Essa autora era um gênio, um gênio. Baita livro excelente. E não se assuste pela questão dos capítulos, caso você tenha interesse de ler. É um livro muito fácil de ler, entre aspas. Palatável e não palatável ao mesmo tempo. Mas é muito bom. É meio contraditório, eu sei, mas é muito bom, vale muito a pena. E aí, logo depois, eu li um mangá chamado O Monstro Solitário e a Garota Cega. Esse foi um mangá que eu comprei de tapa-buraco numa compra, porque eu precisava de um valor pra poder dividir, pra ter a parcela mínima. E aí tava lá nos recomendados pra mim, eu falei, que preço bom. Foi uns R$17 na época, eu lembro. Pra ler. É um mangá Yuri que vai falar sobre o relacionamento dessa menina aqui, que tem uma questão na vista e ela acaba causando o fato dela ficar cega. Tem essa outra personagem aqui, que ela é um monstro que vive na floresta. Eu acho que entra muito naquele lance de yokai, né, japonês, enfim. E é um mangá único, tá? É uma história que fecha toda aqui. É muito bonitinho esse traço, né? Vai contar esse relacionamento dessas duas personagens e elas têm um passado ali em comum, que eu também não vou entrar nesse mérito porque é spoiler. Enfim, achei muito bonitinho e tal, mas tem uma coisa de posse nesse relacionamento aqui que me incomoda um pouco, sabe? Eu tenho muita questão com essa coisa de posse em relacionamento. Eu acho, sei lá, acho meio paia. Não vale a pena se você quer ler uma história levinha. Só fica aí essa coisa assim meio que tipo de fulana, ela é minha, sabe? Não gosto do sentimento de posse, eu acho muito feio, na moral mesmo. E assim, não é nada de final trágico, nem nada assim, tem até uma história bem felizinha, bem levinha. E por último, e não menos importante, a minha última leitura do ano foi A Zona Morta, do Stephen King. Esse livro aqui, ele, embora tenha um lance sobrenatural aqui com a questão do personagem principal, ele é muito mais um suspense do que terror, tá? Ele vai muito mais pro thriller. Pra variar, os thrillers do Stephen King parece que tem tipo 3 histórias em uma. E literalmente aqui os 3 atos desse livro aqui parecem 3 livros diferentes. E eu não falo isso de uma forma ruim, tá? Porque esses três atos, eles convergem e fazem sentido. Esse foi o protagonista mais adorável que eu li na minha vida do Stephen King. Foi o meu protagonista preferido dele. E olha que eu tinha gostado muito do protagonista de Joyland, mas esse aqui supera, que é o John Smith. O Johnny, esse protagonista, ele sofre um acidente quando ele é criança. E ele bate a cabeça e tal. E depois disso, ele começa a ter umas questões ali, por exemplo. Ele sabe o que vai acontecer num momento futuro, mas é pouco, sabe? É uma coisa simples. E isso quando criança. Tem uma predisposição a entender o que vai acontecer nos próximos segundos, mas ninguém nem dá bola, nem ele dá bola, e a vida segue. A vida passa, o Johnny se torna professor, todo mundo gosta dele, ele é uma pessoa extremamente adorável, um profissional incrível, se passa na década de 70, tá? E ele é um cara super bacana, e ele tá ali meio que namorando uma outra professora que se chama Sarah, e eles dois vão ter um date ali num parque de diversões. E é tudo muito legal, tudo muito bacana. E aí, eles param na Roda da Fortuna, né?
E aí ele tem um momento ali que ele vai ganhando várias coisas ali naquela roda da fortuna, que vai atraindo muita atenção, o povo apostando nele, e o cara da barraquinha da roda da fortuna se lascando, e tipo, contrariando todas as estatísticas da roda da fortuna, ele vai se dando super bem. E ele ganha um dinheirão nesse lance, né? E aí, só que a namorada dele passa muito mal. Ela vai tendo várias... Vendo aquilo que tá acontecendo, ela passa muito mal. E o Johnny tem que levá-la pra casa e tal. Ele se oferece, um querido, pra ficar com ela. Fala, não, pelo amor de Deus, vai pra sua casa. Não precisa ficar comigo, amanhã eu já vou estar bem e tal. E nisso ele pega um táxi de volta pra casa. E acontece um acidente. E o acidente é fatal pro motorista e deixa o Johnny em coma. E um coma que dura 4 anos. Era pro Johnny ter morrido, sabe? E novamente contrariando as expectativas ali, ele sobrevive, mas sobrevive nesse custo, né? De estar em coma. E esse coma dura muito tempo. Todo mundo perde as esperanças já, uma conta no hospital já tá caríssima pros pais dele. A mãe do Johnny, que tinha uma tendência de ficar muito paranoica com questões religiosas, ela acaba cedendo a essa paranoia religiosa como uma forma até de compensar o que aconteceu com o filho. E ninguém mais acreditava que ele ia acordar. Então a vida segue, né? Os pais seguem, a Sarah segue e ela acaba casando com outro cara, tem um filho e tal. Só que o Johnny acorda. Só que ele acorda com essa predisposição sobrenatural de tipo, quando ele toca em alguém, ele tem um lampejo, pode ser do passado da pessoa, de alguma coisa que tá acontecendo no momento ou com aquela pessoa, ou um vislumbre do futuro daquela pessoa, sabe? De quem ele toca. Não acontece sempre, pode ser com objetos também que tem um grande valor pra pessoa. E, enfim, tem uma série de acontecimentos aí dentro dessa questão. E depois de tempo que o Johnny se recupera e tal, ele toca num político. E ele vê que esse político pode trazer a ruína pro mundo e trazer uma futura terceira guerra mundial. E aí o que você faz com essa questão? Se você conhece esse político antes de acontecer isso, o que você faz com essa informação? Eu acabo com a vida do cara? Eu deixo os fatos seguirem? O que você faria se você tivesse o conhecimento de que um político ali ia ser o principal causador de uma catástrofe homérica no futuro? Então, a primeira parte do livro é toda essa trajetória do Johnny, desde a infância até o acidente dele, e também a recuperação dele depois que ele acorda. Entender o que é esse poder e por que foi dado a ele, se é que a gente entende o porquê dessas coisas, né? E também é muito o Johnny lidando com esse gap de tempo que ele ficou desacordado, né? Que ele ficou em coma, e entender que o mundo mudou, as coisas mudaram, tem as modernidades, e entender que as pessoas próximas, o círculo próximo dele, também teve que seguir adiante na ausência dele. Que pra ele foram tipo 6 meses na cabeça dele. Na verdade foram 4 anos e meio. É uma sensação de ser deixado pra trás. Já a segunda parte, conforme eu tava dizendo, já entra uma investigação policial que o Johnny fatalmente tem que ajudar. E aqui ele já sabe meio que lidar com o poder dele, embora não seja algo agradável, e às vezes ele reluta em utilizar esse poder, mas ele se vê impelido em auxiliar numa investigação, porque tem um cara ali que tá cometendo atrocidades e assassinatos ali contra mulheres, e entre uma série de abusos também. Aliás, já fica o aviso aqui que esse livro é pesado para um cacete, gráfico, porque, né, Stephen King, ele é bem gráfico com as paradas, e apesar dele lidar com temas que são super delicados, assim, da vida humana e tal, é pesado pra cacete, tá? E a terceira parte a gente vai entrar nessa investigação desse político, o Johnny lidando com essa informação, que ele sabe que um cara vai causar a terceira guerra mundial e só ele tem essa informação, e o que ele vai fazer com isso? Como que ele pode ajudar a humanidade? Como que ele pode ajudar a vida? E essa questão do político já vem sendo cozinhada desde o início do livro, tá? Não é uma parada à toa, a gente tem alguns pontos de vista desse político desde o princípio da história. Inclusive a primeira cena é pesadíssima, tem uma coisa de violência animal ali, que eu quase não... Falei, cara, quase que eu não li esse livro, mas valeu muito a pena, mas é muito pesado. Esse é um livro que fala muito sobre manipulação de massa também, né? Como que um político com um discurso estapafúrdio e violento pode arrebatar tanta gente, né?
Mas pra variar, mesmo que seja um livro pesadaço, o Stephen King traz, assim, situações lindas humanas, sabe? Ele traz o pior e o melhor do ser humano num livro, sabe? Eu acho isso incrível, a capacidade do Stephen King. E, repito, o Johnny foi meu personagem preferido de todos os livros do Stephen King que eu li até agora. Não foram tantos assim, acho que eu li uns 6 livros do Stephen King na vida. Depois eu vou contar quantos. E foi isso! Oficialmente fechamos as leituras de 2023 aqui. Agora só coisa nova, 2024, entendeu? E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você tenha gostado do conteúdo, entendeu? Tá bom? Então, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau!